pessoal, eu sou o Fernando da Torre, sou professor de banco de dados e de programação, tanto desk quanto web, e agora eu vou fazer uma série de vídeos ensinando vocês a desenvolverem um aplicativo para celular. Nessa primeira parte eu vou fazer 3 vídeos, um deles ensinando como que nós fazemos a parte do banco de dados. A gente vai usar um serviço online gratuito e vocês já vão entender alguns conceitos que nós vamos precisar. Um outro segundo vídeo falando da parte de desenvolvimento de uma web API. Nós vamos usar o ASP.NET MVC Core, então uma tecnologia moderna e recente aí que nós temos no mercado. E por último, nós vamos desenvolver um aplicativo usando o React Native, inicialmente para Android, mas ele pode ser portado depois para iOS também. Então, esses 3 vídeos serão para facilitar a entrada de vocês nesse mundo de desenvolvimento. Eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento ainda dos assuntos que eu estou aqui discutindo. A gente vai falar de banco de dados, eu vou falar de programação, de algumas ferramentas e eu vou partir do conceito que vocês sabem pelo menos o básico, vocês já abriram, já conseguiram fazer alguma coisa, para que a gente possa expandir a partir desse ponto. Quem tem a questão de estar começando agora, está começando os estudos, então eu vou deixar alguns materiais para que vocês possam primeiro fazer esse entendimento dos conceitos e depois aí sim vocês partem para esses 3 vídeos de desenvolvimento específico, ok? Bom pessoal, então dando continuidade a essa série de vídeos que eu comentei, a gente vai começar pelo primeiro, que é a criação do banco de dados, ok? Para esse, digamos, modelo que a gente vai testar, esse primeiro aplicativo, eu vou partir de um conceito bem simples, um exemplo bem simples, para que todo mundo possa entender aí. Então a gente vai ter um portfólio, é como se eu estivesse fazendo um aplicativo que fosse o meu cartão de visitas. Então vai ter a minha foto, vai ter meu nome, os meus dados de contato nas minhas redes sociais. Então bem simples, mas com isso a gente vai conseguir fechar as 3 pontas. Quais são as 3 pontas de um aplicativo? O banco de dados, que é onde a gente vai guardar as informações, a Web API, que é a aplicação que fica no meio dos dois mundos aí. O banco de dados é aquilo que armazena as informações. O aplicativo, a Web API é o que sincroniza isso com as 2 pontas e o aplicativo é o que a gente coloca no nosso celular ou no nosso tablet, enfim, esse que vocês têm e sempre instalam aí na máquina de vocês. Eu vou partir do conceito, como eu falei antes, que vocês já sabem o que é banco de dados, já sabem o que são tabelas, já sabem o que são registros. Caso falte alguma informação, vou deixar alguns links aí na descrição para vocês pesquisarem. E se tiver alguma questão também que preciso, vocês entram em contato que eu explico com o maior prazer. Bom, eu vou fazer o meu banco de dados diretamente na web, num site que hospeda isso, de uma maneira gratuita e bem simples, tá? É que a gente vai ter que acessar isso externamente depois. O serviço que eu vou usar é o serviço do GearHost, um site americano. E por que eu estou usando ele? Porque ele é gratuito, ele tem até nos seus planos aqui os planos pagos, que tem alguns recursos a mais, evidente, mas o plano gratuito já permite aquilo que a gente vai estar utilizando. A gente precisa de hospedar a nossa aplicação num servidor Windows, que é este daqui que o serviço está oferecendo. Lembrando que nós temos hospedagem Windows e hospedagem Linux. No
Windows nós temos a hospedagem usando o IS, que é o servidor de, de internet de páginas, desculpa, do Windows. E para quem utiliza Java, PHP, Python, Ruby e outras linguagens, pode estar utilizando uma hospedagem Linux, que geralmente é um pouco mais barata por causa da questão de licenciamento, e fica um pouco mais tranquilo. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que saber é que cada tipo de hospedagem, cada tipo de aplicação que você desenvolve, ela trabalha com um tipo de estrutura, um tipo de recursos. E aí você tem algumas linguagens que são da plataforma Windows, algumas que são da plataforma Linux e algumas que são das duas, ok? Então esse site aqui ele permite que a gente possa criar uma hospedagem para a gente poder colocar nosso site e nosso banco de dados, e é legal porque ele é gratuito, ok? Então vocês façam o cadastro nele. Eu já tenho esse cadastro, então eu só vou fazer o login aqui. É bem simples, tranquilo. Isso aí vocês vão levar de boa. Vou fazer o login com os meus dados. E aqui nós temos duas coisas. A gente tem database e tem domínios. Domínios eu não tenho nenhum. Database eu não tenho nenhum também. Tá? Então eu vou criar meu primeiro banco de dados aqui, para que eu possa criar depois a minha estrutura. Create database. Eu posso escolher entre SQL Server e Postgres ou MongoDB. Aí vai ficar a critério de vocês. A gente vai estar utilizando aqui nessa nossa aplicação o banco do Microsoft SQL Server. Okay? Eu vou dar um nome qualquer aqui. Eu até brinquei com esse nome aqui, ó, Datifólio, porque vai ser um portfólio. E aí eu vou colocar as minhas informações ali dentro. E aqui dentro, aí você tem um Create Empty Database. Ou lá em cima também tinha um Create Database. E vamos aguardar. Bom, ele já criou, é bem rápido, entendeu? E o que nós temos nessa página de informação? Ó, ele me deu um endereço que eu vou conectar aqui, que é onde está meu servidor. O plano é gratuito, tal, o nome que eu criei e a senha. Ele gera uma senha bem legal aqui para mim, para poder conectar nesse banco. Aqui ele dá a utilização, tal, como é que você pode usar, o quanto que você está usando e assim por diante. Beleza, a primeira parte aqui foi feita, que é criar o banco de dados com serviço online. Mas eu quero criar isso no meu banco local. Você pode até criar e depois subir o banco para cá, mas são dois trabalhos, então eu já vou estar criando online aqui, que fica mais tranquilo. E lembrando que, mas eu quero criar na minha máquina e eu não vou conseguir utilizar. Como nós vamos fazer uma Web API que conecta nesse banco e o seu aplicativo vai conectar nessa Web API, isso tudo tem que estar online. Se você cria na sua máquina, isso vai ficar num local chamado localhost, que é a sua máquina local. Então a gente vai ter problema quanto a isso. Então por isso que é importante você criar isso num ambiente online, ok? Bom, criado, como é que eu vou criar o meu banco, as minhas tabelas e gerenciar isso daí? Como vocês sabem, todo banco de dados você conecta nele através de uma ferramenta de gerenciamento. Então, eu vou pegar o Management Studio, que é a ferramenta que nós acessamos os bancos da Microsoft, certo? Ele é bem simples e eu vou deixar no link na descrição caso você não lembre como é que instale também. É só você ir lá e fazer o download e a instalação. Bom, eu vou colocar então este servidor aqui que ele me deu aqui no servidor, o nome do usuário que está aqui e a senha que ele me gerou. Essa senha, claro que depois o ideal é a gente trocar ela, mas como é para efeito aqui de aprendizado aqui, a gente não vai mexer nela por enquanto. E aí você vai clicar, ele vai conectar aquele banco que você tem, certo? Deixa ele terminar de carregar. Bom, olha que legal. Então nós temos o nosso banco já criado. Ele criou um banco com o mesmo nome lá do usuário que nós fizemos.
não tem nenhuma tabela. Então agora eu vou criar a minha tabela, minha primeira tabela. Lembrando, um banco ele é constituído de tabelas, de views, de procedures, de functions, de triggers e assim por diante. São vários elementos. O foco aqui não é fazer o curso de banco de dados, ok? Posso até fazer isso depois num outro vídeo para tirar algumas dúvidas, mas nós já temos um conhecimento de banco, então, e vamos criar essa estrutura. Vou criar aqui uma nova consulta, lembrando que nós usamos sempre os comandos SQL aqui para criar nossas tabelas, para gerenciar nosso banco. Você pode até usar a ferramenta também caso você queira, mas por aqui a gente vai conseguir fazer tudo isso daí. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser nosso banco? Eu já deixei uma estrutura pronta aqui, só para a gente entender. Eu vou criar 4 tabelas nessa minha estrutura, tá? Vocês façam isso da maneira que vocês quiserem. Eu vou criar uma tabela de contatos tipos para que a gente possa cadastrar que tipo de contato essa pessoa tem, porque cada pessoa tem redes sociais diferentes, né? Tem gente que gosta do Insta, tem gente que gosta do Facebook, tem gente que gosta do LinkedIn e assim por diante. Então, você vai poder depois adicionar vários contatos para uma pessoa. Então, nós temos essa primeira tabela aqui, que é a tabela de contatos. Depois, nós temos uma tabela de usuários, que é realmente a tabela minha, né, que vão ter os meus dados. Lembrando, eu estou fazendo um aplicativo aqui que é só para mim. Só que se eu quiser depois vender isso, eu quero fazer um aplicativo, ficou legal, eu quero que as outras pessoas possam estar utilizando, o sistema já está pronto, o banco de dados já está montado já para isso, e aí é só eu criar um usuário para cada um que eu quero que use o aplicativo. E aí fazer uma questão de login, enfim, aí tem que evoluir algumas outras questões, mas ele já está previamente estruturado para que isso possa acontecer. Aqui é uma tabela de contatos, então aqui realmente, o usuário Fernando, ele tem LinkedIn, qual que é o LinkedIn dele? O usuário Fernando, ele tem WhatsApp, qual que é o telefone e assim por diante. E eu vou criar também uma aba de conhecimentos, então eu vou adicionar todos os conhecimentos que eu tenho. Então o Fernando conhece C Sharp, conhece Visual Basic, conhece Java, conhece JavaScript, conhece banco de dados. Então eu vou cadastrar quais são as habilidades que cada um, quais são os conhecimentos que cada usuário tem. Então eu vou rodar aqui essas SQL para que a gente veja que vai ficar bem legal o nosso banco. Então, vou executar aqui o meu comando e a gente vai perceber que ele criou minhas 4 tabelas aqui nessa nossa estrutura do nosso banco de dados. Conhecimentos, contatos tipos e usuários. Ok? Bom, para que a gente já tenha informação, eu vou popular com alguns dados. Ok? Para que a gente tenha informações disso daí. Então, por exemplo, na contato tipos, eu vou cadastrar aqui os tipos de contatos que eu quero que o meu sistema tenha. Endereço, celular, e-mail, Facebook, LinkedIn e assim por diante. Ok? Usuários, eu vou cadastrar alguém aqui para que seja o meu usuário teste. Né? Então, eu vou cadastrar o Fernando. E quais são os contatos que o Fernando tem? O Fernando, que é o 1 aqui, ele tem o endereço, que é o código 1, né, que a gente cadastrou aqui em cima. O meu endereço. O 2, que é celular, tá aqui. O 3, que é e-mail, tá aqui. E o 5, que é LinkedIn, que está aqui. Tá, então eu vou adicionar esses caras aqui. E conhecimentos. Quais conhecimentos o Fernando tem? C Sharp, SQL Server. Então eu poderia estar listando aqui todos os conhecimentos que eu tenho. Ok? Vamos testar isso daqui. Eu vou dar um select nas 3 tabelas, né? Igual vocês já estão acostumados. Então, é só
só para a gente acompanhar aqui, ó. Então eu tenho esses tipos de contato. Este usuário cadastrado, que é o usuário 1 aqui, é o Fernando. O usuário 1, que é o Fernando, ele tem estes tipos de contato aqui, né? Então relacionei essas duas tabelas. E esse usuário 1 tem esses conhecimentos, ok? Bom, feito isso, a nossa primeira parte, que é o nosso vídeo do banco de dados, está pronto. Eu já criei, o meu banco está online, certo? Já está gravado lá dentro as informações. E eu já gerei a estrutura dos usuários, das tabelas aqui, que tem os usuários, contatos e tudo mais. E eu deixei tudo pronto. Então essa primeira parte já está feita. Nosso primeiro vídeo aí, que era criar o banco de dados, eu só mostrei praticamente de diferente aí a questão do servidor online, em vez de você ter que ficar fazendo na sua máquina local. Mas já é o ponto de partida para que vocês comecem a fazer da maneira mais simples lá. Beleza? Bom, eu volto daqui a pouco então com o vídeo da programação fazendo uma API, acessando esses dados aqui e trazendo e retornando isso de uma maneira que a gente possa utilizar depois dentro do nosso aplicativo. Até mais, pessoal.